E aí, fiéis telespectadores do Régua do Mundo, mais um vídeo, curadoria, indicações, o de hoje, filmes. Esse filme, na verdade eu vou indicar 3, sessão terror aqui, mas vou começar por um especificamente. Esse filme eu assisti a primeira vez assim, aleatório, tava no meu primo, e aí a gente foi fazer uma sessão terror, que a gente faz isso às vezes, e pega um aí, acho que era até no Now, da net lá. Pega um aí de terror, às vezes a gente assistia o trailer quando tem, acaba decidindo lá entre 3, faz uma votação e coloca. E aí decidimos por esse, Hereditário. Não conhecia, sim, não tinha informação prévia nenhuma do filme, não sabia quem era o diretor, os atores, não sabia nada, só colocamos. Que filmaço, na moral, quem não viu, veja. Assim, fazia muito tempo que eu não assistia um filme de terror que eu terminava e falava, que filmaço. O filme, ele é impecável. Desde da direção, do roteiro, da fotografia. Ele vai te dando uma agonia, assim, e do começo ao fim do filme. Como chama a protagonista? Toni Collette. Eu não conhecia essa atriz, acho que ela já deve ter feito outras coisas, mas pode ser que eu até tenha visto, mas não lembro. E ela tá absurdo nesse filme, assim, é coisa de Oscar. Se não for pra assistir pelo filme, assiste pela atuação dela, porque tá absurdo. Te dá desespero. Não, o filme é muito bom. Fala muito sobre o luto, o dano que isso traz pra família, a dor da mãe lá, que é a Toni Collette, só que tudo de um jeito muito bom. Eu não sei nem explicar. Assiste esse filme, que tá muito bom. Sim, ele tem algumas cenas que para pessoas mais sensíveis aí pode ser que afaste. Uma cena específica que ficou famosa desse filme. Mas assim, não é de graça. Não é como se fosse gore só pra chamar atenção, assim. Ela faz parte da narrativa. Tem que ter essa cena lá. Que isso é um detalhe desse diretor, que ele é muito bom. Não conhecia ele e virei fã de carteirinha, apesar dele só ter 2 filmes, eu acho. Que eu amo esses 2 filmes, que eu vou falar o próximo aqui. Muito bom. Nada de graça nesse filme. Ele é bom do começo ao fim. Adorei. Tem que falar sobre o que é o filme. Você só falou que remete à luta, perda. Pra dar uma pequena sinopse, isso é spoiler? É spoiler. Então eu dei um spoiler aí que Não, vai ser cortado corta. na edição. Ó, estão cortando. Deixa eu pensar aqui numa sinopse que eu posso dar sem dar spoiler. Deixa eu ler a sinopse online. Vamos ver a sinopse online, que as pessoas fazedoras de sinopse vão saber dar sinopse melhor do que eu. Aí eu ouço e dou com as minhas palavras. Após a morte da reclusa avó, a família Graham... É com a morte da avó. Eu sabia que começava com morte. Verdade. O filme começa com a morte da mãe da Toni Collette. A família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente Charlie, por quem ela sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram. Isso aí. Hereditário, tem a ver com o destino que herdaram da avó. Tava esquecendo da avó, que filmaço. Bom, isso me leva para outro filme do Ari Aster, que é Midsommar. Muito bom, incrível, Rogerinho, incrível. Midsommar eu já assisti esperando muito, porque eu já sabia que era do Ari Aster. E quando eu assisti, eu me apaixonei pelo Hereditário. Aí eu falei, putz, saiu filme novo lá. E eu até demorei pra assistir, na verdade. A gente acabou assistindo em casa mesmo, né? Depois de um bom tempo que tinha saído, correspondeu à altura. Que filmaço. É um filme, ele ainda segue, né, na linha do terror. Eu acho que a categoria dele é terror folk, alguma coisa assim. Vamos lá, pessoal, vou ler a sinopse pra vocês. Após vivenciar uma tragédia pessoal, Dani vai com o namorado Christian e um grupo de amigos até a Suécia para participar de um festival local de verão. Mas, ao invés de férias tranquilas com a qual todos sonhavam, o grupo se depara com rituais bizarros de uma adoração pagã. Então, essa sinopse... Bom, nenhuma das sinopses diz ao filme a que veio, porque você não tem a noção do quão bom só ouvindo a sinopse. Um detalhe, antes de eu entrar nas percepções mais profundas minhas do filme, que eu gostei muito do Midsommar, eu tenho um leve problema com um filme escuro. E filme de terror geralmente é escuro. E esse é um filme de terror muito claro. A direção de fotografia dele é tipo amarela, assim, ele é todo... Tem pouquíssimas cenas de noite, ele é todo filmado de dia.
E porque tem a ver, como eu disse anteriormente, esse diretor não faz nada de graça, tem a ver com a narrativa. O filme é do Festival do Sol, né? O Midsommar é um festival sueco lá que louva o sol. E aí isso tem a ver com o filme ser claro, quase que o filme inteiro. E é impressionante o como você se assusta e fica tenso com tudo de dia. Porque geralmente filme de terror, eles usam o escuro justamente pra te dar medo, né? Que você não sabe o que tá lá e aí aparece, ou aparece alguma coisa que você não consegue identificar direito. Não, nesse filme tá tudo bem visível. E é, nossa, uma jogada sensacional. O que você ia falar? Quando na Suécia, no verão, não fica à noite, uma época do ano. Uma época especificamente, não escurece, né? É, eles falaram isso no filme. Falaram isso no filme. Que tem. Que isso também proporciona uma cena impressionante, né? Do filme. Que tá tipo. Acho que é 10 horas da noite, tá de dia. Meu, arrepiei aquela cena da protagonista, né? Da Dani. E o filme foca muito nisso, na jornada dela. De. Começa com o luto dela. Eu acho que nem é spoiler eu falar que ela perde os pais, porque é na primeira cena. Ela perde os pais e aí é meio que é o luto dela, que ela acaba se apoiando no namorado. É um relacionamento ruim que ela tem, mas ela acaba se apoiando no namorado, que é a única coisa que ela tem quando ela perde os pais. E aí o namorado já tinha essa viagem planejada com os amigos pra Suécia, o que eles achavam que ia ser um festival de música, né? E que quando eles chegam lá, não tem nada a ver. Aí quando eles vão lá, eles descobrem o que era na verdade esse festival, e aí vão descobrindo aos poucos, e aí tem bem no começo que eles estão lá, eles já tomam uma porrada, mas aí meio que você dá uma anestesiada, porque é a cultura daqui, vamos ver como é que vai, e aí as coisas vão evoluindo, e aí vai escalando, termina o filme que você não sabe o que aconteceu, você tem que dar um tempo pra absorver tudo o que aconteceu. Muito bom. E é muito bom, o filme segue bem a jornada da Dani de meio que de se libertar desse relacionamento. E bom, vocês têm que assistir, aí no final do filme é meio que isso, meio que uma metáfora pra isso, porque também de fundo tá acontecendo tudo, um monte de coisa do folk terror. O filme é lindo, com direção de fotografia, os detalhes que ele passa pegando em algumas cenas, assim, que ele dá uns focos e aí, se você não prestar atenção, passa batido, mas se você prestar atenção, são dicas do que vai acontecer. Se você prestar atenção, enriquece muito a experiência. Então, recomendo Midsommar. Tem na Amazon, aliás. O Hereditário também tem na Amazon. E o último filme que eu vou recomendar aqui, da minha sessão terror, não é do Ari Aster, mas eu já queria recomendar ele junto, porque eu acho que tem a ver, que são os três últimos filmes desse gênero que eu recomendaria, sim, top of mind. Pergunta os 3 filmes de terror que eu preciso assistir, eu recomendaria esses 3, que são sensacionais, e o último é A Bruxa. Esse diretor, ele é até mais famoso que o Ari Aster, porque ele já tá fazendo filme há um tempo já. O último dele é o Lighthouse, eu não vou lembrar o nome desse diretor, a Mari pega aí depois, mas o último dele é Lighthouse, que é o Farol, com o Crepúsculo lá, o Vampiro, e o William Dafoe. O Farol a gente até começou, mas a gente começou num dia que a gente tava com sono e não terminamos, mas vamos ver, pra ver se eu recomendo ou não. Agora, A Bruxa, assistam, eu recomendo. Pode falar. Robert Eggers é o diretor. Meu, A Bruxa, bom, vou dar uma sinopsezinha aqui do que eu lembro. Eu já assisti acho que umas 3 vezes. Eu já tinha assistido umas 2 antes da Mari ter assistido. Aí eu assisti com ela de novo. E aí depois assistimos junto, que eu fiz ela assistir de novo. É muito bom. Meu, muito bom. É uma família, é quando tá começando a vir gente da Inglaterra para os Estados Unidos. 1700 e pouco, né? Deve ser. E aí eles começam assim num terreno meio perto da floresta, assim, meio ter uma casinha no mato, muito pobre. A cidade que tem mais perto é muito longe da onde eles moram. Eu não tô lembrando por que eles não moram na cidade. Eles são expulsos. E aí eles têm lá uma vaquinha, tem umas galinhas, tem um pouquinho pra começar, né, a vida, tentam plantar alguma coisa. E aí começa o filme nisso. É o casal, os pais, né? E quantos filhos? 2 pequenos, que eu acho que são 2 pequenos? Que são 2 pequenos, menorzinho. Tem a mais velha, tem um menino do meio e tem um bebê. Bom, tudo bem. Se não for, mas é mais ou menos isso. Será que isso eu dou spoiler que o bebê morre? Será que isso é spoiler? Acontece muito cedo no filme também. Não, tem na sinopse isso. Não é spoiler não.
Não é spoiler. Tem na sinopse, Brasil, não é spoiler. O filme começa que tem esse ar, que eles são muito devotos, então já começa a pegar nisso, da religião deles lá, e que eles precisam realmente de muita fé pra achar que vai melhorar a situação, porque eles vivem numa precariedade, numa miséria mesmo, sem saber se vai ter o que comer amanhã. Bom, o primeiro soco do filme começa quando o bebê da família, que tá com a menina mais velha, ela tá cuidando, o bebê some. Simplesmente, num lugar onde não tem nada, é só uma casa no meio do mato, não tem nada nem ninguém, num raio muito grande, o bebê some. E aí fica nesse desespero, a mãe chora, não para de chorar, o pai vai procurar a criança no meio do mato, eles moram, é como se fosse a casa deles aqui, pra esquerda é meio que um campo, estradinha assim, sem mato nem nada, mas completamente deserto, e pra direita começa uma floresta densa. E aí o pai vai procurar na floresta porque ele acha que talvez pode ter sido lobo, que tenha pego, e ninguém sabe o que aconteceu. E aí fica nesse desespero, tem um take que aí mostra que foi a bruxa que pegou o bebê. Pesado, o que a bruxa faz com o bebê. Bom, depois desse primeiro acontecimento, eles começam a acontecer, a entrar no clima do filme, que é de eles desconfiarem que talvez pode ter uma bruxa por perto. Tem uma relação esquisita da mãe com a filha mais velha. O Freud explica aquilo ali, que a mãe tem ciúmes da filha, e aí ela nunca gostou da filha, e aí eles ficam achando que a filha é a bruxa. Vai desenrolando, tem cenas incríveis, também a direção é espetacular. Putz, assistam que é muito bom. Mari vai ler a sinopse. Em uma fazenda no século XVII, uma histeria religiosa toma conta de uma família que acusa a filha mais velha pelo desaparecimento do seu irmão, ainda bebê. É isso? Ah, então eu falei já isso, basicamente. E aí, bicho, filme vai que vai, assiste, depois assiste de novo, porque também você acaba perdendo detalhe. E assim, esses são filmes não só bons de assistir, mas assim, sente o filme. É a minha dica, hein? Black Phillip. Da hora o Black Phillip. E aí é isso, bicho. Final do filme são bons, os 3 finais são bons. Indicação aí pra quem tiver a fim de assistir filme de terror. Pode assistir qualquer um dos 3 que eu garanto que vai ser bom. É isso, se inscrevam no canal, deixa o like. Fala que se vocês já assistiram, se vocês concordam ou não concordam. Ou se você não tinha assistido e vai assistir, aí volta aqui e fala o que você achou. Se quiser também adicionar algum filme de terror que você curte, você acha que ele pode entrar nessa lista, deixa aí, like, se inscreve. Falou!